Retornar aí para nossas aulas no formato ainda remoto, mas em breve estaremos aí, né, de forma híbrida, presencialmente aí no colégio, tá bem? Então, ó, para esse segundo semestre, teremos aí um novo assunto que é evolução. Lá no primeiro semestre, ficamos lá focado na genética, que é a situação da transmissão das características hereditárias. E agora vamos estudar, né, e compartilhar um pouquinho do conhecimento referente ao processo de evolução. Aí, ó, você vai estar observando a presente imagem aí, né, no qual nós descendemos aí dos primatas até os nossos seres atuais, né, os Homo sapiens. Mas ó, é algo que está em discussão. Será que isso realmente é verídico? Porque ó, as teorias que vamos estar verificando mais adiante, né, são ideias que prevalecem por um período, porque a ciência ela é mutável, pode mudar, ela não é imutável, não é algo que vai ficar eternamente, ela pode estar mudando as afirmações. Então vamos iniciar lá. Aí, ó, evolução é um processo de transformações hereditárias e adaptações que vêm ocorrendo nos seres vivos desde que surgiram no planeta Terra. Então, o processo da evolução é algo que está acontecendo nesse exato momento. Ó, olha a imagem aí, ó, que está retratando aí nós em frente ao computador. Exatamente agora, nesse período da pandemia, que ficamos muito tempo durante a tela do computador ou do celular. Será que está acontecendo processos de transformações? A nossa coluna está ficando curvada, que a nossa coluna ela não é reta, ela tem uma curva. Então, ó, será que isso é também um processo de transformações que pode acontecer futuramente? Não tem algo para tentar fazendo indagações aí, né? Nada em biologia faz sentido, exceto a luz da evolução, segundo esse cientista aí, ele afirma. Aí agora começando as teorias. Aí o fixismo é a teoria do criacionismo, é a teoria no qual, né, é baseada nos dogmas, verdades da religião, no qual um ser supremo criou todos os seres que vivem aqui no planeta Terra. Tá bem? Então essa aí é a teoria do criacionismo. Aí prosseguindo, a outra afirmação é o lamarxismo. Lá em 1809, Jean-Baptiste Antoine de Monte foi um, né, dos que afirmou essa teoria, que é Lamarck. E na sua teoria, quais eram as ideias que prevalecem? Porque ó, em cada teoria prevalece um conjunto de ideias. E no lamarxismo, a ideia prevalente é o quê? É a lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Segundo ele, quando passava a utilizar determinado membro, né, a estar utilizando, consequentemente, aí você vai estar observando aqui, ó, algo atual aí, né? O cara lá vai para academia para adquirir uma massa muscular e ter aí ele vai se tornar aí um cara que é fisiculturismo. O fisiculturismo, ó, olha a imagem aí, é um atleta que tem todos os músculos bem definidos. Então, ele passou o quê? A usar a sua musculatura lá na academia, fazendo lá, né, o levantamento de peso e tudo mais. E isso contribuiu para o aumento do volume da sua massa muscular. Olha aí, o cara todo inchado, todo bombado. Mas esse processo do uso é transmitido, esse caracteres é transmitido porque ele diz o seguinte, ó, lei da herança dos caracteres adquiridos. Então esse cara aqui, ele adquiriu com o uso, né, intensivo dos seus músculos, ele adquiriu essa massa muscular. Então esse caracteres adquirido foi repassado para seus descendentes, e aí? Então era isso que Lamarck defendia, né, na sua teoria aí, Lamarxismo.
Então, ó, a lei da herança dos caracteres adquiridos pelo uso ou pelo desuso seria transmitida a seus descendentes ao longo de geração. Então, será possível transmitir essa característica para os nossos filhos? Então, se eu passar a ficar lá bombadão, que o professor não é bombado, ele fica bombado, ele vai transmitir para seus descendentes essa característica adquirida? Então, ó, outro fator também do lamarckismo é referente às girafas. Então, segundo ele, as girafas passou a utilizar, né, o seu pescoço para coletar folhas em árvores altas e aí estirou o pescoço. Isso contribuiu para o alongamento do seu pescoço. E aí ele transmitiu para seu descendente a característica. Por ele que passou a utilizar, né, essa musculatura aí do pescoço das girafas. Então, agora os erros. Qual foi o erro de Lamarck? Hoje sabemos que somente modificações a nível de gametas são transmitidas aos descendentes. Aqueles que estudam lá, né, em genética, né, que nós adquirimos, né, nosso material genético, nosso DNA, metade do pai e metade da mãe. Então, essas características estão presentes a nível molecular, ou seja, a nível lá do material genético, a nível do DNA, que no período que Lamarck desenvolveu as suas pesquisas, as suas teorias, ele não tinha conhecimento sobre os fatores genéticos, o DNA, que contribui para essa herança que nós herdamos aí dos nossos ancestrais. Então, as modificações citadas por Lamarck em sua teoria ocorrem em células somáticas. Dessa maneira, características adquiridas ou perdidas durante a vida de organismo não são transmitidas. Então, a criancinha lá não vai nascer bombada. Então, o pai e a mãe são bombados. Mas então, ó, os filhos não vão adquirir. Né? Vão adquirir o fator lá genético, né? Lá do pai e da mãe. Agora vem lá outra teoria, que é o darwinismo, 1859. Charles Darwin, né? E o fator principal da teoria do Darwin é o processo da seleção natural. Lá no lamarckismo é o que? A lei do uso e desuso. Aqui é a seleção natural. Então, naturalmente, a natureza vai selecionando aqueles caracteres mais adaptáveis ao ambiente. Então, ó, ele andou aí pelo mundo, viajou, Darwin, para estar estudando como é que essas características iriam ser repassadas, né, de geração em geração. Inclusive ele esteve aqui no Brasil, na Bahia, no Rio de Janeiro. Então a teoria da seleção natural, também conhecida aí por Charles Darwin, entre os indivíduos de uma mesma espécie existem diferenças. Então o meio ambiente está em contínua mudança. Os recursos do meio são escassos e os indivíduos competem entre si. Então o meio ambiente exerce pressão, que exclui aqueles indivíduos mais adaptados. Um exemplo é quando queremos exterminar as baratas. Em casa tem um monte de baratas e aí temos que exterminar aquelas baratas. Aí coloca lá o inseticida que é um veneno para matar lá insetos. Mas aquele inseticida, ele vai fazer um processo de seleção natural, que é o quê? Aqueles indivíduos mais resistentes vão sobreviver. Aqueles mais fraquinhos vão morrer, vão perecer, né? Mas aqueles que vão estar sobrevivendo, né, que foram resistentes, é esse processo aqui chamado de seleção natural. E agora vão estar reproduzindo e vão se tornar mais fortes. Quando for reaplicar esse veneno, aquelas baratas não conseguem morrer devido a esse processo da seleção natural, que é isso que Lamarck defende aí na sua teoria, né, do darwinismo. Então, ó, aqui ó, o darwinismo, seleção natural, é a questão da variabilidade populacional. Então, ó, ele, né, desenvolveu esses trabalhos e influenciaram as teorias, né, de Thomas Malthus. E vamos estar observando o seguinte, ó, que o darwinismo também surgiu aí o neodarwinismo a partir de 1930. Conta com a contribuição de vários cientistas de todo mundo, que agrega a seleção natural, que é o fator lá de darwinismo, seleção natural, conhecimento complementar da genética, da bioquímica e da ecologia. Então, aquele que eu falei anteriormente para você, que é o processo da recombinação gênica, que é aquela combinação lá do material genético, do DNA. Então, nós
é fruto de um processo de combinação lá do genes, né? Que vem do pai e vem da mãe. Então nós somos seres, né? Diferentes do pai e da mãe. Não somos iguais, não somos clones do pai e da mãe. E essa variabilidade genética só é possível devido a essas recombinações aí do nosso material genético que herdamos lá dos nossos ancestrais. Então é isso que veio contribuir para o neodarwinismo, que é o processo da mutação e a recombinação gênica, né? Que é a recombinação do DNA. E também outros processos básicos, que é chamado também de crossing over, que é o processo da meiose. É aquele que eu falei durante as aulas de genética, no qual os órgãos dos gametas masculino e feminino, ele apresenta a metade do material genético, né? Para permanecer com lá 46 cromossomos. Olha aqui, ó, segregação independente dos cromossomos homólogos na meiose, fusão de gametas de sexos diferentes, né? Reprodução sexuada. E também, ó, quando vai o isolamento geográfico, ele também possibilita a formação de novas espécies. Então, sobre a evolução, é justamente isso, né? Eu tinha que apresentar aí para vocês. E lá teremos a atividade, nessa atividade, vocês vão fazer a leitura lá das páginas 111 até 122, que é relacionada aí à teoria da evolução. E lá tem um resumo também que retrata sobre isso aí, na própria atividade. E teremos aí a primeira questão. Para descrever abaixo a sua compreensão sobre a teoria da evolução. Comente qual teoria você defende e por quais motivos e quais as teorias você refuta. Ou seja, qual teoria você não defende e por que razão você não defende essa teoria. Então, nessa primeira questão, você vai descrever qual teoria você defende. O fixismo, que é o criacionismo, o lamarckismo, o darwinismo ou neodarwinismo. A segunda questão e a terceira são questões do Enem, de marcar. Aí você vai marcar a segunda questão. Segundo a teoria evolutiva de Darwin, essas características dos anfíbios representam o quê? Segundo a teoria evolutiva de Darwin, lei do uso e desuso, atrofia. Aí você vai marcar qual é a alternativa correta aí do segundo, sobre a teoria evolutiva de Darwin. Já a terceira também é uma questão do Enem, 2014. Embora seja um conceito fundamental para a biologia, o termo evolução pode adquirir significado diferente no senso comum. A ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo é amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas. A pergunta: para esses cientistas, a compreensão do processo citado baseia-se na ideia de que os seres vivos, ao longo do tempo, passaram por quê? Aí você vai marcar qual é a alternativa correta. Se é a letra A, B, C, D ou E. Então, estamos encerrando aqui a nossa presente videoaula e ela só pode ser utilizada para fins educacionais. Qualquer outra utilidade será cobrada de direitos autorais. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.